eu tenho um bom fruto aqui do nosso BT Papo, sabe? Um bom fruto. É, Opa. volta e meia a gente recebe umas mensagens assim, pô, vocês me edificam muito, tá? Pô, que legal, papo leve, mas com coisas sérias. O último teve muito disso. Mas É. eu acho que a minha maior contribuição pro mundo nesse BT Papo são as Hum. mensagens que eu tô recebendo de todo mundo dizendo assim: toda vez que eu vou no supermercado, eu vejo um carrinho no meio da vaga, eu lembro de você. E toda vez que eu vou descarregar o carrinho no carro, eu lembro, uma vozinha fala no meu ouvido assim: devolve o carrinho no lugar. E aí eu vou Devolve, lá e devolvo. Deus. Assim, eu acho que eu já fiz a minha parte. Se eu morrer hoje, eu acho que eu quero ser lembrado como uma pessoa que conscientizou os outros de que eles devem colocar o carrinho no lugar certo. Então, Cacau, tu sabe que eu postei, inclusive, eu fui no Eu mercado, vi. filmei, né? Filmei o caos. Foi bem no dia, cara, que ia faltar água aqui em Joinville. E, cara, eu não sei por que se criou um pânico na turma e vamos comprar água e vamos comprar água. Falei, quer saber? Vou ali no mercado, tô passando, vou parar no mercado pra comprar umas águas, assim, Uhum, mas uhum. bem de boa se não tivesse também. Mano, o mercado em O Mac caos, tinha comprado todas. o Mac tinha comprado todos, exato. O Mac E só não aí, compra todas porque ele é milenista, né? Então ele não tem esse medo assim, apocalíptico. exato, ele já tá passando, né? Ele já tá passando pelo rolê, então Não tá vai tudo ficar certo. muito pior que isso. Exato, daqui é só a volta de Jesus mesmo agora. Então, assim, aí, cara, tava aquele caos, eu até filmei assim. E aí, mano, eu postei aquele vídeo, te marquei e tal. Quem assistiu o BT Papo passado entendeu a referência. Aliás, se você tá meio perdido nesse nosso papo aqui, volte, né? Ouça o BT Papo sobre. Cara, que tema Assista. foi aquele? Assista, né? Ou ouça, enfim. Nem lembro qual foi o tema, cara, que a gente tratou. Porque agora a gente tá gravando com Foi antecedência, né? discordo do meu pastor, e agora? Exatamente. Ouça esse episódio, tá muito legal. Ou assista aqui no YouTube, que é É que melhor na ainda. verdade não é o último, é o penúltimo, né? É o penúltimo, Que depois exato, porque é verdade, é o penúltimo BT Papo. E aí, cara, uma galera assim, mas quando você tá com um filho pequeno no carro, não tem Foi a muito o que Silvana, fazer. foi a Silvana, já vou A denunciar aqui. Silvana falou isso também, no nosso grupo, né? Nesse Não, mas caso, nesse caso, eu libero parar na coluna igual você na faz. coluna, exato, eu paro na coluna. Contudo, eu quero chamar a atenção para que a pessoa que tem filho e larga o carrinho em qualquer lugar deve se lembrar que talvez uma pessoa com filho vai querer parar na vaga que ele deixou lá. Boa, é uma boa Entendeu? conscientização. Ou, Uhum. então assim, tem que pensar nisso também, entendeu? Tem que pensar. Cara, eu não mandei pra ti porque eu tô numa semana muito louca, me recuperando de enfim, de um revertério e tá tudo muito esquisito essa Foi semana. você que Mas poluiu a água de Joinville. é, pra quem. Não, é o contrário. Cara, antes fosse. Não, eu devo ter poluído um pouquinho os lençóis freáticos aí. Mas olha só, caramba. Gente, pra quem não sabe, um caminhão, pô, até foi bem feia a cena assim. Agora saiu imagens do caminhão na serra. É uma serra que Parece chamada um Dona rio de Francisca. leite, né, mano? Ficou tudo Cara, é negócio de espuma, detergente, né? né? É. É um negócio de detergente e tal. Então, assim, quem tomou essa água ficou tudo limpinho. Mas eu não fiquei mal por causa da água, não, cara. Eu fiquei mal, sabe, por causa de uma linguiça, sei lá. Ou excesso de Eu leite. sei, é. Enfim. Cara, aí eu não acabei postando, mas, mano, tinha um carrinho que. Esse até eu fiquei com raiva, Cacau, porque ele tava bem no meio da vaga mesmo, assim. Falei, mano, Eu vi. esse deu raiva. Não, tu É não aquele viu do. porque. É Não, eu outro? não. Ah, tá. É outro, cara. É outro. Eu acabei não Mas você sabe que postando. você falou que teve sentimento aí pós-apocalíptico ou apocalíptico no em Joinville? Mano, filas pra Todo comprar filme, água. todo filme pós-apocalíptico tem carrinho de supermercado vagando, já reparou? É um sinal pós-apocalíptico. É um Carrinho fora sinal do pós. lugar. É verdade. Caramba, sensacional, sensacional. Sensacional. Aqui, ó, quer ver, ó? Olha esse aqui. Cacau, eu ia pegar essa vaga aqui. Aqui, eu ia. Cacau, Aí, ó. eu ia pegar essa É o que eu tô vaga falando, aqui. mano. Vamos escutar isso aqui hoje, Cacau. Não, o que coloca atrás do outro carro é muito relaxado, velho. Porque aí o É. outro cara é obrigado a tirar o carrinho pra ele. Não, e Cacau, quando eu voltei pro meu carro, mano, aí uma coisa que, putz, isso dá uma dor no coração. Tinha um carrinho encostado na porta do outro carro. Mano, e essa parada arranha, maluco. Arranha. Essa parada arranha. O meu antigo carro, cara, ele tinha uma lembrança do mercado, entendeu? Tava ali. Eu toda vez que eu. Porque era bem do lado do motorista, né? Eu chegava, eu abria a porta pra Milena e tal, uma coisa assim, meu, eu olhava aquela. Me dava uma raiva do ser humano que arranhou meu carro no mercado, entendeu? Cara, aí é complicado. Mas, Cacau. A gente fala de cultura pop e eu gosto aqui, né? Pra gente encerrar esse momento, filme apocalíptico que você curte, recomenda, que você gosta. Cara, eu gosto muito de Mad Max Fury Road. Mas quem não gosta tá errado. Eu acho que é um filme Nossa. perfeito, mano.
Perfeito. 2015, mano. Melhor filme de 2015. É um filme que, assim... Que até hoje tá bom. Até hoje tá bom. Não, até tá hoje, bom. assim, é 9 anos, né? 9 anos, E outra, efeito prático envelhece menos, né? Tem isso também. Envelhece menos. É muito Uma bom, coisa cara. que eu acho muito massa nesse filme Zero é que ansiedades pra sequência, mas tudo bem, vamos lá. vai ser uma série agora, né? Furioso. Não, vai ter o filme, né, Furiosa. Com Não, a- vai ser um filme. É um filme. Não é uma série com a Não, é um filme. Anna Taylor... Qual que é o nome dela? Anna Taylor-Joy, alguma coisa assim. Gambito da Rainha. Exato. Não, vai ser um filme, cara. E os efeitos estão bem complicados. Mas vamos lá, fala. Fury Então, Road. Então, eu acho esse filme... Por quê? Como é que eles Porque fazem? se você não faz um... Se você não conhece o lore... O de lore. Mad Max. Ai, o cara tá Esse muito filme, game, cara. Esse filme, ele acrescenta... Assim, cara, ele é maravilhoso. Ele acrescenta camadas porque já existia. E você cai, assim... É simples e cativante ao mesmo tempo. sabe? E é um filme de ação. Só que, cara, ele consegue, nesse pouco tempo pra desenvolver mitologia, ele desenvolve muito bem, cara. Desenvolve A muito ideia, bem. né? E outra, ele discute umas ideias assim, muito rapidamente, sem você ficar gastando tempo com palestrinha, mas, cara, Aham. que todo mundo pega, todo mundo entende, todo mundo saca. E fala, cara, é muito bom, cara. É muito Esse bom. filme é muito Witness Brothers! Como é que era Se o nome desse? se fosse só o visual, já valia, né? Aliás, Mas Rafa, eu vou põe um falar- pedacinho do trailer aí, ó. A galera tá vendo imagens nesse momento aí. É muito Ó, bom, vou falar cara. 4 filmes. 4 filmes. Ô, louco, Mad eu só Max- pedi um. E já vou dizer, Mad Max Fury Road é o melhor deles. Tá, mas Todos deixa eu os falar o quatro. meu, poxa. Então fala, Senão eu vai. não falo. É que é o livro de Eli. Eu gosto do livro de Eli. Já falamos Então aqui vou em falar BT só Papo 3, Antigo. porque o livro de Eli eu ia falar também. Eu O gosto livro de Eli é também. sensacional. Eu Sensacional. gosto de livro de Eli. Eu gosto de Matrix. Ah, cara, pois é. Eu acho Então- um ótimo filme. Excelente filme, na verdade. É, o meu preferido de todos os tempos. Mas eu acho que eu perguntei errado pra ti, Cacau. É. Porque Matrix foi é um filme apocalipse. pós-apocalíptico. E Com Cyberpunk. pra encerrar, um filme que todo mundo odeia, e eu já assisti umas 3 vezes, e todas as vezes que eu assisti eu gostei. Ah. SeaWorld. Não é SeaWorld. Nossa, Qual que é o Kevin nome? Costner. Qual que é o nome? Não é SeaWorld, não. É Waterworld. O SeaWorld é o parque lá. É o parque, Waterworld. exato. Eu Waterworld. gosto, cara, desse filme do Eu Kevin gosto Costner. desse filme. Não Foi um grande entendi por que flop, ninguém né? gosta. Não, ele Foi, foi que assim, ele foi um Tem fracasso outro filme e deu pós-apocalíptico prejuízo. com Kevin Costner que é ruim, É, que é o Carteiro. o Carteiro, The Postman, alguma coisa assim. Postman. É, Eu não sei como é que ficou em português. O Mensageiro em português. o Mensageiro. Esse eu não vi. Esse é bem ruim, cara. É bem ruim. É a ideia de... Mas eu tenho com vontade de assistir de novo. Mas eu não gostei, achei bem ruim. A Vila não consegui achar pra assistir, cara. Vou ter que ir pra videolocadora do Paulo A Coelho. Vila... A gente comentou aí. Não tem. Não Só... tem que só baixando mesmo e tal. Cara, O mas irmão a da pergunta... igreja, depois do nosso BT Papo, ele falou comigo, ó, se você quiser assistir a Vila, eu tenho o DVD. Eu tenho também. Cara, eu tenho DVD, velho! Ah, não acredito, amigo. Você não sabe eu que você tenho. Ah, mano, eu tenho mais de 500 DVDs e Blu-rays lá, cara. E eu tenho, cara, a Vila. Meu Deus, eu lembrei da capinha agora no estojo, Mas a Vila não é cara. pós-apocalíptico, tá, gente? Não é pós-apocalíptico, é. É, cara, é que pós-apocalíptico é o mundo depois de uma tragédia, né? É, tá certo. Que é legal também, que são histórias legais, assim. Mas eu queria O filmes pessoal de fala, fim de- ó, nunca assisti Akira, o pessoal fala que é muito bom. Eu nunca assisti Akira também. Ah, que daí já entra na categoria anime, né? Que eu também não curto muito. É, mas Ghost in the o- Shell até assisti, Você já mas por assistiu- conta da Scarlett você já Johansson. assistiu Matrix, como é que é? Animatrix, já assistiu, né? Pô, maravilhoso, cara. O voo Você de lembra Osiris que é no DVD perfeito. do Animatrix, ele tem um documentário, né? Uhum. Você lembra disso? Não lembro, cara. Não, eu E lembro aí mal e mal eles das... falam, né? Eles falam sobre as inspirações de anime que eles têm, e aí eles falam assim, os japoneses são muito bons de filmes apocalípticos porque eles vivem um pós-apocalipse. Ó, caraca, mano. Que, meu Deus. Caramba. Muito bom. Ah, muito bom. E muito quando bom. eu fui em Hiroshima, eu confirmei isso, é mesmo. Caramba. Apesar de que Hiroshima não foi a maior mortandade Foi da Segunda Guerra, mas Uhum. sabia disso? Meu Deus. Não? A maior foi o bombardeio de Tóquio, que foi todo com napalm. Meu, Era cara, nem muita sabia. casa de Era muita É? casa de papel e madeira, o napalm incendiário, né? Uhum, uhum.
Que Foi triste, mais velho. de 50% da população de Tóquio morreu, que era a maior cidade do Japão. Uhum. Olha aí, ó. E Band of Brothers voltou a ser popular, né? Por causa da Netflix. Uma série maravilhosa. Nunca assisti. Steven Spielberg. Nossa, tu tá muito errado. Muito errado. Eu Não. tô errado de não ver ou eu não falei? Claro, Eu seria errado. Eu podia falar Como que é eu que não pode? gostei, mas eu Como é, não vi. como é que pode um cara que é professor de história não assistir Band of Mano, eu Brothers? sou o único professor de história que nunca assistiu a lista de Schindler. Enfim, vamos começar o assunto num clima meio mal mesmo, Rafa. Vamos roda a vinheta assim. O cara. Mas lista de Schindler eu até entendo. Que Por que é você um até recorte. entende? Ah, que é um recorte muito. Ah, se bem que o Band of Brothers também é um recorte. É, tá errado em tudo, Cacau. Nossa, e é um clássico, Cacau. Pô, a lista de Schindler é um clássico. E se tu não chorar, mano, numa parte lá, aí tu nem fala comigo que assistiu. Pelo amor de Deus. Eu não, É, não é? eu não Maravilhoso, choro com cara. coisas tristes, eu choro com coisas bonitas. Ah, pois Sabia é, a lista disso? de Schindler. Sabia. Não sabia. Cara, eu Tipo, tô eu evitando chorei ver coisa- assistindo Divertidamente. Ah, mas é bonito. É Mas que ele não é um. chorei assistindo Marley e eu. É, Marley eu nunca assisti. Eu sei que envolve um cachorro, morte, alguma coisa assim. Não sei se quem morre é o dono, se quem morre é o cachorro, mas eu assisti. Não conta, porque pode dar spoiler. Mentira, quem é que se importa? Qual o filme mais triste que você já assistiu? Cara, na minha memória vem quando eu era adolescente, foi o filme A Cura. A Cura. É um filme lindo, cara. Amizade de dois adolescentes e tal. E um deles tem uma doença gravíssima. Então você Sério? vê se. É. E, cara, a forma assim que o filme homenageia, né? A passagem do guri e tal. Poxa. E aí tem uma coisa que envolve um sapato, né? Uma dinâmica que envolve um tênis, assim. E aquilo, meu, eu chorei pra caramba, cara. Mas, assim, é o que eu lembro agora, assim, de filme triste, né? Eu E que não pensando tem um assim, final, né? E que não tem um final legal, né? Tipo, não é um final legal, assim. Ele é um filme eu triste. pensando assim do topo da minha cabeça, como falam os americanos, É, exato. eu me lembro de Pra Sempre Alice. Nem sei que filme que é esse, cara. Esse filme eu fiquei muito triste, cara. Com a Julianne Moore. Ela é uma professora universitária que tá começando a desenvolver Alzheimer. Já me falaram desse Cara, eu fiquei filme. muito. Esse filme eu fiquei muito tocado, mano. Muito triste mesmo. É, nunca vi. Eu queria Não chorei. assistir Pai, cara. Achei muito triste, mas não chorei. Chorei, Não por chorou. exemplo, com questão de tempo, que não é triste. Pois é. Cara, tá chovendo muito aqui. Vamos gravar. Eu vou ter Roda que fechar a vinheta. janela aqui. Peraí. Vai fazer um chiado. Tá bom. Mas aí o Rafa... Tá, É o chiado da Vai lá. chuva. vai lá. Mas nem sai. Pronto. Beleza. Cara, Questão de Tempo é um filmaço. Se você nunca viu, um dos melhores filmes sobre viagem no tempo é Questão de Tempo. É muito bom, cara. Muito bom. Enfim, vamos parar de falar de filme, que aqui vai virar um aleatório de indicações. Eu sei que vocês Eu tô gostam. tentando evitar termos de cultura pop no. E eu que trouxe. No Foi papo. culpa Você, minha. é que você Eu que gosta trouxe. muito, né? Eu gosto. E eu tô vendo pouco, daí também bate um negócio assim, tipo, eu tô vendo pouco cultura pop, tendo que focar em outras coisas. E aí eu vou pelo menos falar aqui nesse momento, já que eu tô consumindo pouco. E Rafa, roda a vinheta mesmo, Cacau, não tendo visto Band of Brothers, o que é um absurdo. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 45, Idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo 46, Bibo. não sei, hein? É o 45, acho que agora eu tô 45? contando certo. É o 45, que é a idade de Cristo. E, gente, estamos aqui para responder mais uma pergunta. E essa é uma pergunta que nasceu aí de gabinetes e de conversas pastorais. Que é Não, surgiu Não? da minha caixinha do Instagram, pô. da sua caixinha do Instagram, achei que era de Foi. conversas pastorais. Olha Eu só. até vou ler aqui a pergunta. Vai lá, qual é a pergunta? Cristão pode ser advogado criminalista? Sou advogada, já sofri preconceito por, entre aspas, defender bandido. Cristão pode ser advogado criminalista? Olha aí, boa pergunta. Sabe que, na verdade, eu sempre tive essa dúvida e até brincava com alguns irmãos, né? Porque na cabeça popular, Cacau, geralmente vem isso, né? Advogado é bandido, advogado bandido, assim, a gente faz muito essa associação. Claro, quando a gente é jovem, tá? Porque quando a gente é adulto, sabe que precisa de advogado para muitas outras coisas. Mas tu não fazia essa associação? Advogado que defende bandido. Não, eu fazia. Não sei por quê. Advogado. E aí eu brincava, né? E também tinha a ideia. E agora, acho que agora tu vai se conectar, porque eu acho que isso é mais universal. A ideia do advogado mentir, né? Tanto que tem o filme do Jim Carrey maravilhoso,
ou mentiroso, né? Então tem muito essa ideia do advogado ter que mentir. E eu já perguntei para alguns irmãos meus, assim, amigos, irmãs também advogados, cara, como é que é ser cristão e ser advogado? Vocês não tem que mentir e tal? E foi muito legal, já tive várias conversas sobre isso e tal. E tu vê, essa irmã, que é advogada criminalista, se sentiu aí, então, meio desprezada porque ela defende bandido. Você respondeu Não, lá no Instagram? entre aspas. Não. Entre aspas. Não, mas Não, é não aqui... respondi nada no Instagram. Eu falei, a minha caixinha tava escrita assim: mande perguntas pra virar um BT Papo. Não Exato. respondi nenhuma. Então, tomara que ela assista isso. Tem Mas vamos lá. outras Eu aqui, tem outras perguntas boas pra gente usar. Mas... Legal, que bom. Mas aí que tá, às vezes pode ser defender bandido mesmo. Acho que eu poderia começar a dar uma resposta aqui, Cacau, porque... E já começo com esse lance. Não sei se eu vou concordar. Ó, beleza, vamos lá. falando. Vou arriscar uma resposta aqui então. Mesmo que... o pessoal acha que eu sou advogado criminalista e o pessoal meio que me censura porque eu defendo o bandido. Parabéns por defender o bandido, porque até o bandido, por lei, ele tem direito à defesa. Então, assim, vou direto num caso bem grave, assim. O cara, ou, né, a pessoa ali, ela confessou, inclusive, o crime. Até essa pessoa, esse réu confesso aí, até essa pessoa que confessou que cometeu um crime, ela tem direito à justiça. Então, um advogado, nesse caso, eu conversei com alguns advogados, tá? Antes da gente gravar esse podcast, e meio que fui catando umas respostas, assim, eu queria ver um suprassumo, assim, do que a galera responde. E meio que isso foi unanimidade, sabe? Até uma pessoa que cometeu um crime e confessou esse crime, ela tem que ter direito a um julgamento justo. E um cristão, ele é alguém que zela pela justiça. E ao zelar pela justiça... Mesmo que aquela pessoa seja uma criminosa ali, ou um bandido, né? Enfim, alguém que confessou o crime, esse cristão pode ser um fiscal, né? Ou seja, ele vai atuar como advogado daquela pessoa para fiscalizar que ela tenha a punição adequada ao crime dela. Então, Exato. eu penso que não há um ferimento de uma ética cristã, uma pessoa que ela é cristã e advogada criminalista. Então, assim, acho que no primeiro momento para iniciar a conversa é isso. Pela lei brasileira, todo mundo tem direito de defesa. E é uma coisa tão séria que se você não pode pagar um advogado, o Estado vai prover um para você, ou o município. Até uma seguidora nossa, acho que é Rebeca o nome dela, ela até deu uns nomes aqui, advogado dativo, alguma coisa assim, que é alguém que não é alguém do Estado, né? Público, né? Tem o defensor público, mas tem lugares que não tem defensoria pública. Aí, nesse lugar, tem um advogado que ele meio que ganha por job, entendeu? Entendi. Então, eu vou tentar achar aqui a minha conversa com ela, que acho que é advogado dativo, alguma coisa assim. Tô inventando. Não, mentira. Advogados dativos. É o nome que é a Rebeca aqui, ó. Inclusive, ela é advogada. A Rebeca. Ou seja, cara, isso quer dizer o quê? Todo mundo tem direito à defesa. Por mais que ela tenha confessado esse crime, ela tem direito. E, mano, sei lá, isso pra mim é muito bíblico, sabe? É muito bíblico ter direito à defesa. Então, a gente não gosta de responder pergunta de pode ou não pode aqui. E essa é uma regra minha, praticamente. Exato, Mas eu é que insisti para essa pergunta. Por quê? Porque, assim, a resposta é pode, pronto. Pode. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Então, mas primeiro eu vou falar isso. Pode, claro que pode. Pode por causa disso, porque qualquer pessoa que falar que como é que crente pode defender bandido e tal, primeiro não entende como funciona a lei, não entende nada de justiça e não entende da Bíblia. E aí eu vou ficar só no terceiro ponto da Bíblia, não vou falar dos outros primeiros. Apesar de eu ser leigo sobre lei, mas ser um leigo interessado, eu amo falar sobre direito, sobre... Se eu tiver numa conversa e falar, eu sou advogado, eu vou gastar um tempão falando com você, fazendo várias perguntas. Sério, eu amo tá esse tema. Sacanagem, Amo esse sério, tema, mano. velho. Verdade, verdade. Aliás, meu pai é formado em Direito, ele deu aula de Direito Caraca. Constitucional, eu era criança, ele me levava na aula às vezes. Porque, tá aí, ó. Tá minha aí, mãe ó. ia ficar sozinha com 3, né? Então ele me pegava e me levava pra aula. Eu ficava Pô, lá que legal, né, quietinho, cara? Ter um pai assim, uma relação massa, mano, massa. Eu vou parar de falar sobre isso, que eu fico me sentindo mal. Capaz, cara. Não sinta mal pela tua felicidade, mano. Dane-se que é gatilho nos outros. Não, para com isso, cara. A gente tem que parar com esse negócio de não compartilhar a felicidade porque vai dar gatilho no outro. Vai pra terapia, se resolve. Bate o delate pra mim. Você lembra dessa treta que deu no Twitter? Outra coisa, e meu avô era advogado também, né? E pastor também, né? Então, caraca! Com meu avô não cheguei a conversar muito sobre isso, né? Meu avô morreu, tinha 11 anos, mas com meu pai eu sempre conversei muito. E, cara, se eu chegar
papo, você fala, eu sou advogado, eu vou te encher de perguntas. Então nem fala. Nossa, Se você não quiser falar sobre isso. Olha, ó, você que vai... Aliás, uma pausa aqui, uma pausa. Você que vai no BTD dia 9 de março em São Paulo, põe na tela aí, Rafa, dia 9 de março, BTD em São Paulo, com o tema da idolatria, né? Teologia da idolatria, ou Fábrica de Ídolos, eu, Cacau e Melhoranza. Aliás, um encontro histórico, tá? Vai estar Melhoranza, vamos conhecer Melhoranza. Eu não conheço o Milho ainda presencialmente, então vai estar eu, Melhoranza, Alex, Mac, basicamente ali, ó, o quarteto fantástico do Bibotal, que vai estar junto pela primeira vez. Os 4 Na verdade, fundadores, não, né? cara. Mas É. o fundador é você, depois o Mac, depois o Alex, depois o... Exato, a galera que fez o Bibotal, que, né, crescer e andar e tal. Então, assim, vai ser um encontro mega histórico, gente. Dia 9 de março em São Paulo. O link tá aqui na descrição deste BTD, deste BT Papo. E, aliás, então, você que quer chegar aí no Cacau, nesse BTD, já chega, Cacau. Sou advogado aqui, ó, OAB, número tal. E você que mora nas Europas, Cacau, segura essa. A gente vai estar em Londres, dia 13 de julho. Atenção, você que mora nas Europas e é advogado, sacanagem. Você que mora nas Europas aí, ó, dia 13 de julho, estaremos em Londres, tá bom? O link também para você se inscrever neste BTD, que vai estar aí. A tropa de elite do Bibotalk lá em Londres, dia 13 de julho. E vai ter outros BTDs por aí, que em breve a gente anuncia também. Vai ser sensacional. Mas, Cacau, já falamos então do BTD. E aí você falou do seu pai, e por isso você gosta desse tema. Isso. E uma Apesar curiosidade antes de você falar. Suits, que é uma série de advogados, é a série mais vista da Netflix nos Estados Unidos em 2023, passando o The Office. Vamos lá. Infelizmente, porque The Office é muito melhor. Mas, dito isso, o advogado... Apesar de eu ser curioso e gostar dessas coisas, eu não vou me meter nesse ponto, vou falar só da Bíblia. Boa. Na Bíblia, Deus tem muita preocupação com a justiça, Nossa. com o julgamento justo, tá? E esse julgamento justo, ele deve ser feito dando chance de defesa. Então, lá na lei já tinha lá cidades de refúgio, para onde fugiam aquelas pessoas, né, que tinham cometido algum crime, onde elas iam ficar seguras para serem julgadas, né? Exatamente. Nos 10 mandamentos existe uma lei importantíssima falando não darás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Exato. Porque toda a justiça era baseada em testemunhos, não tinha Rapaz, CSI Caim. na época, né? E Caim, antes disso tudo, Caim, né? Caim recebe um sinal, recebe um sinal para não receber. Quer dizer, até uma ideia, de certa forma, de proporcionalidade da lei. Quando a gente estuda história, a gente fala que a lei de Italião, que está na Bíblia também, mas ela está em outros textos, como, por exemplo, o Código de Hammurabi, a lei de Italião, ela é uma evolução jurídica, né? A lei de Italião é aquela do olho por olho, dente por dente, né? Ela é uma evolução jurídica porque ela introduz uma coisa que você abordou aí, Bibo, a proporcionalidade da pena, né? Então, olho por olho, dente por dente, puxa, isso aí é justiça ou é vingança? Na verdade, isso é uma evolução, porque antes qualquer coisa era pena capital. Não, agora não. Se foi o olho, é o olho. Se for o dente, é o dente. Tem proporção da pena, né? Uhum. Então, essa é uma preocupação que está na Bíblia também, e é lógico que isso tem uma evolução depois do Novo Testamento. Então, claro, né? E é parte do nosso sistema jurídico, é um dos fundamentos do nosso sistema jurídico, e uma das garantias democráticas que a gente tem é você dar direito à ampla defesa, né? E todo mundo é inocente até que se prove o contrário, então você precisa de advogados para isso. Ó, a luz mudou muito aqui, porque, velho, o céu fechou de um jeito que você não faz ideia. Eu estou iluminado literalmente só pela luz da tela do computador. Então, porque você não compra um ring light de R$ 49,90. Acho que faz parte já do nosso estilo aqui. Você tá com a imagem boa e eu tá com a imagem zoada, entendeu? Acho que é isso, imagem boa, contudo bom, entendeu? Imagem boa. Eu acho que quem é feio tem que ter imagem boa. Quem é bonito... Não vamos entrar nesse julgamento estético, porque isso aí tá dando problema. Mas eu não assisto Big Brother, sou mais espiritual. Mas olha só, aí, dito tudo isso, eu dizendo isso com o cabelo todo despenteado, a barba desgrenhada, né? Mas tudo bem. Então é isso. Tu tá parecendo o Lula novo, cara. Acho que o Lula nunca teve a barba desse tamanho que eu tô, hein, cara. Sei lá. Lembro. Desse tamanho, olha, cara, ela tá... É que não dá pra ver direito, mas ela tá bem grande, mano. Né? Só não tá do ex-Ângelo Basso, né?
Exato, o Ângelo ex-Ângelo. Barros Que agora tá até magro, tá se descaracterizando demais. Tá ficando magro, Nossa, sarado. tomara que o Ângelo não vire herege, né? Porque se ele virar herege, o pessoal vai falar assim, eu gostava do Ângelo gordo e barbudo. É verdade, né, cara? Pô, eu sou mais o Ângelo do tempo gordão e barbudão, pode crer. Esse aí, esse Nada, magro... A gente gosta dele, a gente quer ele saudável, isso aí. A barba não Exato. tem nada a ver, mas o shape... claro, tá. é mó inveja, mó inveja. Eu, pra emagrecer, tenho que pegar virose. Não vou falar nada. Vai. Então, vamos falar que o negócio é sério. Então, dito isso, a Bíblia se preocupa com esse monte de coisa, tá? E a garantia fugiu a palavra aqui. Impunidade? Não, ai, meu Deus. Esqueci o termo, caramba. Essa ideia de que todo mundo é inocente, né? Tá. Até que se prove o contrário. Tem um termo para isso que eu esqueci. Ele é o que nos separa de uma ditadura, tá bom? Na ditadura, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Você precisa provar a sua inocência. Quando você é suspeito de conspiração, você já é preso, você já é punido, né? Então, é uma garantia democrática nossa. Então, você não pode negar um advogado a alguém porque essa pessoa nem foi condenada ainda. Se você fosse falar, não, criminosos não devem, bandido não deve ser defendido. Mas se ela não foi condenada, ela não é bandido. Então, Exato. entendeu? Então, não vamos por esse caminho, né? Eu acabei saindo da Bíblia um pouquinho, mas fiquei aqui. Agora, o meu grande problema, Bibo, é como que o punitivismo, mas não é só punitivismo, não é essa questão. Só essa questão. É como esse sentimento de revolta do crente, de ódio mesmo, nega princípios básicos do evangelho. E isso eu acho muito preocupante. Então, nem foi a pergunta dessa irmã que mais me provocou a responder aqui. Porque eu não sou muito dado a pergunta de pode e não pode. Foi mais o complemento. Se ela botasse só a pergunta, eu nem ia trazer. Mas o complemento, quando ela diz, eu já sofri muito preconceito por defender bandido, opa, aí tem um problema seríssimo. Seríssimo. Exato. Por quê? Porque se todo mundo deve ter acesso à justiça, né? E todo mundo deve... tem direito a um julgamento justo, né? E tem mesmo. Ô, Cacau, peraí. Ah. Guarda o teu raciocínio aí. Ó, não esquece, mentaliza, vai, não esquece. Não é que é o seguinte, galera, a gente não tem sangue de barata. Quando você fica sabendo, por exemplo, fulano de tal entrou na escola, né, fez uma barbaridade, matou criança, professora. Mano, é claro que o primeiro sentimento nosso que vem, a gente que é pai, por exemplo, mas, cara, o sentimento de qualquer ser humano que tem sangue quente circulando na veia, mano, é que esse cara seja preso, que ele seja, entendeu? E, cara, e se a gente fica sabendo, por exemplo, né, que às vezes foi, né, o cara foi torturado, a gente até, né, enfim, não sente tanta pena no primeiro momento e tal, porque a gente, tem imagem do cara fazendo uma coisa horrorosa. Mas, gente, né, até mesmo esse ser humano aí que cometeu essa atrocidade, perante a lei, ele tem o direito de defesa. E é isso que nos separa, né, de ditaduras, de bárbaros, sabe? É isso que nos separa. A gente precisa ter isso. Eu, sinceramente, nem faço esse disclaimer, cara. Porque é muito óbvio pra todo mundo que todo mundo tem senso de justiça, todo mundo tem um sentimento de revolta, todo mundo Mas tem... que tá, mas o pessoal, por exemplo, talvez essa moça que fez a pergunta, ela seja julgada pelos irmãos aí, porque, tipo assim, pô, tu defende bandido, que absurdo, entendeu? Que é a mesma galera que... Mas aí que tá o erro, mas é justamente... Não, mas eu sei, mas eu tô tentando trazer essa, sabe, esse background aí todo. É claro que a gente, porque assim, a gente não é indiferente com isso, e é claro que a gente se irrita também com bandido, entende? Mas, por exemplo, o cara que roubou, alô, você que roubou o celular do Cacau aí, em São Paulo. É claro que a gente quer justiça, agora, pô, uma justiça bem feita, né? O Cacau não quer que peguem o cara, decepem a mão dele e tal, entendeu? Não é isso. Então, e não é só... mas a questão, de novo... Eu só abri um parênteses. Essa questão não é só o fato desses irmãos estarem revoltados com um crime, alguma coisa. Desculpa, não é. Acho que a gente não pode banalizar a justiça. Não, entendo. Entendeu? Assim... Eu não tô defendendo os irmãos também, eu tô tentando contextualizar um pouco mais a raiva deles, cara, entendeu? Não, mas a gente entende, todo mundo entende. Todo mundo sabe de onde vem isso.
O que a gente não sabe... Cara, aqui tá uma chuva que você não faz ideia, mano. Não, cara, o teu assim, cenário tá virou sinistro, um negócio Cacau. de terror. Não, Cara, terror, mas, assim, terror. Do nada, tava mó luz da hora aqui. Aham, Do nada, cara... É, R$49,90 um ring light de Eu mesa. não sei não se não vai estourar esse poste aqui que tá aqui do lado. Né? Se estourar já era, vai parar aqui. Vai lá, Cacau. Vai. Mas olha E só. compra um ring light, pelo É. amor de Deus. Olha o que acontece. É. Isso nega o evangelho por quê? Porque o evangelho tem uma afirmação básica, importantíssima, que todo ser humano foi criado à imagem de Deus, certo? Se todo ser humano foi criado à imagem de Deus, existe uma realidade básica da qual o ser humano pecador se afastou de uma identificação com Deus e para a qual o ser humano é chamado. O cristão deve acreditar nesse potencial restaurador do evangelho, não restaurador de vidas corrompidas, mas restaurador de toda a humanidade, não é só um ou outro, toda a humanidade, certo? Então, quando você põe fé na violência contra violentos, na maldade contra maldosos, você está tirando fé da graça de Deus. Eu não estou falando que não é para ter punição, que não é para ter limite do mal. Isso está na Bíblia, inclusive, né? Deus explica isso lá em Romanos, capítulo 13, né? Não estou falando que não é para ter, é para ter. Só que a gente deve parar de achar que pessoas que cometeram crimes, só por causa disso, elas se tornaram indignas de um tratamento humano, ou elas se tornaram indignas de ser imagem de Deus. Elas perderam De redenção. E aliás, por isso que eu ia falar assim, por isso que cristão que fala mais um CPF cancelado, né, para mim, reveja o seu cristianismo, sabe? Porque nós somos pessoas que defendemos a restauração. E não só defendemos a restauração, como temos uma teologia que diz que todos nós somos depravados. Né? Ou seja, se a depravação, a doutrina do pecado é uma parada tão séria, tão ampla, que ela une até calvinistas e arminianos, né? Que a depravação total tá ali, né? Defendida por ambos, enfim, luteranos e tal. Então, assim, a gente sabe do nosso potencial demoníaco, entende? A gente sabe do nosso potencial de fazer o mal. E a gente sabe também do potencial da graça restauradora de Deus. Inclusive, até lembrei a Rebeca, quando começou a responder essa pergunta que eu fiz para ela sobre ser cristão e advogado criminalista, ela falou, olha, eu como cristã, na verdade, sou a pessoa que já acredita que, primeiro, todo mundo é mau, e segundo, todo mundo pode ser restaurado na presença de Deus. E aí, eu quero trazer uns textos bíblicos, mas antes de falar isso, deixa eu dizer uma coisa. Nós não estamos dizendo, de maneira nenhuma, que a pessoa que se converteu, ela está imune às punições, das penas, na verdade, da lei, do Código Penal. Não é isso. A gente está falando que nós não devemos abrir mão desses direitos concedidos a outros por causa de um sentimento de vingança, de um sentimento de ódio. De justiça nosso. Porque isso é se afastar da justiça. Se você não tem um julgamento justo dentro dos parâmetros da lei, que dá ampla defesa para o réu, que ele pode ser representado por um advogado, ele deve ser representado por um advogado, todas essas questões, se a gente não coloca isso, a gente não está se aproximando de uma sociedade mais justa. Então, essa revolta sua contra a injustiça, ela vai ter que ficar maior, tá? Por quê? Porque a gente sabe também que essa visão de que bandido bom, bandido morto, coisa do tipo, ela é uma visão que simplesmente acontece acontece. Você lembra daquele filme Juiz Dredd? Qual? Eu só vi o do Sylvester Stallone. Ah, tá. Lembro. I am the law. Ele é baseado num quadrinho, né? Você lembra Exato. qual que é a história, né? Basicamente, tem um assassinato onde ele é o suspeito, né? Porque ele tinha um irmão... Você lembra do cenário?
Lembro. Pós-apocalipse, by the way. Os juízes são... O juiz e a polícia são a mesma pessoa. Exato, o juiz, né? Ou seja, julga- eles julga e executa já. E executa na hora, né? Exato. Condenado. Isso. Bom. E veja, tem gente que queria que fosse esse mundo, entendeu? Já resolve logo, tal, não sei o que lá. E pá. Como é em muitas partes do Brasil, infelizmente, Só em que- alguns momentos. Né? É em quase todas as partes do Brasil, em vários momentos. Não em todos os momentos, né? Com certeza, mas em vários momentos isso acontece. Em praticamente todo o Brasil a gente tem cenas desse jeito. E aí, só que o que acontece aí? Primeiro, você tá colocando todo o poder de uma confiança pública no sistema judiciário na mão de uma pessoa só. Entendeu? Segundo, você está dando poder de execução para uma pessoa que, ao fazer isso, ela não pode ser responsabilizada caso ela erre. Entendeu? Porque tem gente que fala isso. Ela fala assim, não, beleza. Não, tem que chegar a matar todo mundo mesmo. Alguns inocentes vão morrer, paciência. Peraí. Mas se um inocente morre no assassinato, e se assassinato, o assassino também não deveria ter o mesmo fim, já que você acha que ele deveria, não é? Mas ele não pode, porque ele não está representando ele está fazendo isso em nome da lei, mas a lei não pode morrer. Entendeu o problema? Mas a gente quer, porque a gente acha que isso é mais justo, mas não é mais justo, é menos justo, né? Mas o pior de tudo, e aí que eu quero citar os textos bíblicos, é que isso se afasta tremendamente do que a Bíblia ensina. O Isaac Macaulay, no livro dele Uma Leitura Negra, ele tem um capítulo excelente sobre violência policial. E nesse capítulo ele fala o seguinte, olha, muita gente lê Romanos 13 e coloca na mão do Estado a espada sem consequências, né? Não, o Estado tá lá para isso e tal, você obedece, aí até fala assim, olha, tá escrito aqui que os bons não devem temer a lei, então se você teme a lei, você é mau. E aí a gente joga para uma decisão, né, do judiciário, qualquer coisa do tipo, né, uma decisão policial, sei lá qual que é a palavra que usa, o bem ou mal da pessoa, porque o texto lá fala de bem e mal, lembra? Ele fala assim, porque os bons não devem temer a lei, assim, os maus e tal. Só que ele propõe uma leitura diferente. Ele propõe assim, peraí, mas aqui diz que os bons não devem temer o Estado. Então, num Estado em que os bons temem o Estado, não temem outras coisas, temem o Estado. Então o Estado está com um problema muito sério. Boa. Então esse texto também é utilizado para fazer uma crítica ao Estado. E ele ressalta ainda dizendo o seguinte, e não venha me dizer que esse texto proíbe criticar o Estado, porque nesse texto, nesse mesmo livro, um pouquinho antes, tem Paulo falando mal de uma figura estatal, que era o faraó. Né? Exato, Nesse mesmo texto. Sem contar o fato de que Paulo foi martirizado por esse mesmo Estado romano, né, do que ele está falando. Ou seja, que a gente pode chamar de Estado, né, esse império, essa figura aí. Então, olha só, os bons não devem temer a lei. Os maus devem temer. Os bons não devem temer a autoridade. Os maus devem temer. Agora, bons temem a autoridade hoje? A autoridade faz mal pra gente inocente? Faz, não faz? Ela não erra? Não tem inocentes aí que são mortos por forças do Estado? Então você vai realmente querer que as pessoas sejam condenadas de antemão sem que um advogado possa defendê-las? É um problema muito sério. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo texto. Esse é o primeiro texto. Segundo texto. Jesus Cristo, ele fala para nós visitarmos os presos e quando fizéssemos isso, nós visitaríamos eles mesmos. E é claro que as pessoas pensam rapidamente numa questão de um preso por perseguição religiosa. Exato. Só que Jesus nunca disse pelo que essas pessoas estavam presas. Ele nunca disse. E se tem uma coisa que você deve lembrar, é que debaixo do Estado romano não havia gente presa pelos motivos mais justos do mundo, não. Tinha gente injustiçada presa. Então o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é, ali, independente do mérito, se ele é culpado ou não, porque Jesus não está questionando se pode prender ou não pode prender, não está entrando nesse mérito. Ele não está dizendo que a lei está errada em prender as pessoas, não está falando nada disso. Está falando, ali tem gente que, ao se compadecer dela, é de mim que você está se compadecendo. Ao visitá-la, é a mim que você está visitando. Entendeu? Legal. Sendo que Jesus nunca disse pelo quê. E o terceiro texto é em Hebreus, capítulo 13. Quando é dito que a gente deve
seguir a lei do amor, né? Uhum. E que a gente tem uma pátria celestial, né? E é muito interessante essa maneira de colocar. Eu vou até abrir aqui para eu falar certinho do jeito que está sendo A colocado lá. Bíblia Olha só o que citada diz. como ela tem que ser citada. Ele fala aqui, seja constante o amor fraternal. Ele começa aí, né? E aí ele vai dizer da hospitalidade e tal. No versículo 3, ele diz, lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Uhum. Quem que é maltratado? O que significa ser maltratado na prisão, Bíblia? Açoitado. Não ter a justiça negada. Açoitado, chicoteado e Uhum. tal. Isso é tortura. Tortura. E a gente é ensinado aqui a se compadecer. Ah, mas essas pessoas são pessoas que estavam sendo presas por perseguição religiosa. De novo, o texto não diz isso. Ainda que o contexto possa favorecer, uma vez que ele está falando da hospitalidade, do casamento, de outras coisas, pode até ser isso. Mas o amor a gente não demonstra por todos. E tem algum Sim. lugar da Bíblia dizendo que pessoas que são condenadas pela lei elas são indignas do amor? Exato. O ladrão Não na tem, cruz, né? não O ladrão tem. na cruz hoje não faz nem Jesus ideia. Cristo, na cruz, amou um ladrão ali. Uhum. Que estava ali preso com ele. Essa história deveria nos mover a entender que há toda essa graça derramada para as pessoas. Então, o que isso significa na prática? Significa o seguinte, que a polícia, os juízes, os promotores, eles vão agir para colocar criminosos nas penas devidas. Exato. Advogados criminalistas vão defender para que os criminosos tenham apenas as penas devidas. Exato. E quem não é criminoso não seja punido, porque você não vai saber se não tiver julgamento, e se julgamento não vai ser justo se não tiver advogado, certo? Então, para que só criminosos sejam de fato punidos, e aqui eu estou usando criminosos, tem outros tipos de penas, tem outros tipos de, né, tem contravenção que não é crime, tem outras coisas. Tá, vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Eu tô usando as palavras mais claras. E para que gente inocente não seja presa. Então precisa ter esses advogados. Precisa ter. Você vai tirar Cara, isso. Agora, mais que isso, o que a igreja faz nisso? A igreja vai no presídio, visita e prega o evangelho. Ué, Exato. entendeu? Por quê? Eu ia falar isso. Porque ali está gente que precisa de Jesus. Ah, mas você está falando que essas pessoas não têm Jesus? Não, tem um monte de gente com Jesus presa. Tem um monte de gente. É só tu ver Tem um os monte de nomes. Hã? É só tu ver os nomes dos presos. Coração quebrantado em Jesus, está lá e foi preso, né? E aí se arrependeu. Tem isso, claro que tem. Mas eu estou falando também de ir lá e falar para aqueles que precisam de Jesus e que não conhecem. Entendeu? A gente perdeu esse aspecto missional, graças a Deus a gente não perdeu no sentido de que a igreja toda perdeu, mas parte da igreja perdeu porque não consegue se compadecer de quem Jesus mandou a gente se compadecer. E aí fica falando essas coisas assim, não pode defender bandido, não sei o que lá. De novo, se não é condenado, não é bandido. Se não é bandido, ainda tem que passar por um julgamento. O que a galera precisa entender é que não se está defendendo o bandido, né? Ou, repito, pode ser que ele seja bandido mesmo, que ele confessou o crime, o roubo, seja lá o que for. Mas se está defendendo o direito da justiça. É isso que tem que ficar claro na cabeça das pessoas. O advogado criminalista, aquele que é bom. Até porque o Zisuel, que inclusive é meu advogado, ele falou assim, cara, pode ser tentador, e aí o cristão tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode, né, querer fazer nome, né, dentro do direito criminalista e tal, e às vezes procura ele realmente inocentar pessoas que têm provas e tal, de cometer o crime, só que acha brecha na lei, aquele jeitinho, sabe? Dá aquele jeitinho pra inocentar. Aí o cristão, ele erra e fere a própria consciência, né? No sentido de que... E a questão é mais que isso até, assim, toda profissão tem suas tentações. Todas elas têm, entendeu? Todas elas têm. Aqui, exatamente. ó, a gente tá, né, vou pegar, né, não é minha profissão, mas vou pegar como se fosse, né? A gente aqui, você trabalha com divulgação de teologia na internet. Eu tenho uma parte disso, né, na minha vida. Uma boa parte. Minha profissão principal é pastor, né? Vamos colocar aqui. A gente está aqui, divulgação da internet. Tem as nossas tentações, várias delas. Exato. Por exemplo, a tentação de indicar uma literatura que não é boa só porque foi patrocinado. Recebeu patrocínio, exato. Né? Claro. A tentação de usar do número de seguidores para gerar hate contra uma pessoa.
Exato. São várias Mobilização, né? Várias. Isso não toca tantas sensibilidades quanto outras tentações, mas todas têm, todas as profissões têm, tá? E no caso, há tentações também, né? Há Claro. meios ilícitos de advogados ganhar dinheiro, não só criminalista, qualquer um, né? Exato. Porque há meios ilícitos de ganhar dinheiro em qualquer profissão também, ou quase em todas, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa... Mas a gente não precisa nem focar nisso, porque no caso específico do advogado criminalista, frequentemente as pessoas já partem de uma ideia de que ele é um cara errado. Que ele é bandido. Exato. Sendo que o cara tá ali trabalhando pela justiça, exatamente pelo que você mais anseia, esse cara tá ali trabalhando. Exato. Entendeu? Que Exatamente. justamente pra ter mais... E aí eu vou dizer mais uma coisa, e talvez seja a última. Talvez, não garanto. A gente tem que parar também de se alegrar com as péssimas condições dos presídios no Brasil. Você tem que parar com isso. Por quê? Primeiro, por uma questão de compaixão básica. O presídio não é lugar de fazer com que pessoas, seres humanos, deixem de se perceber humanos. Não é lugar disso. Não deveria ser. Né? A cadeia não deveria ser lugar disso. E não é o poço. Né? O poço é isso. Né? O poço, nossa. Não é o poço, né? Não é um filme pós-apocalíptico, né? Não. Um filme que fez um baita sucesso durante uma semana. Depois ninguém mais falou dele. Exatamente. Depois foi pro poço, foi pro fundo do poço. Foi pro fundo do poço. Pronto. Mas, não é. Mas tem uma outra coisa pra falar sobre isso. Também é ruim do ponto de vista, e aí eu sei que eu não sou especialista na questão, mas até onde eu sei, é ruim do ponto de vista da restauração da pessoa à sociedade. Há vários exemplos de como o caminho da dignificação e humanização do apenado é melhor no resultado de menos reincidências do que o caminho da desumanização, que é o caminho que a gente frequentemente usa no Brasil. Eu não quero falar sobre por que é assim, eu não sei, eu não quero aqui diminuir o trabalho dificílimo de agentes penitenciários, que é super difícil, super arriscado, e essas pessoas também merecem muito mais apreço, né? E eu não sei como é que tá o salário delas, mas provavelmente é baixo, porque essa área toda tem salários baixos, né? Deveria ter uma gratificação bem condizente com tudo que ela sofre. Exato. Mas a dignidade do apenado, a dignidade da pessoa que está presa, ela tem que ser respeitada. E a gente deveria estar na frente disso. Cristãos não deveriam celebrar a tortura, de jeito nenhum, mas também não deveriam celebrar a presídios superlotados, a violência entre presidiários, as péssimas condições de higiene. Não deveria celebrar nada disso. Porque tudo isso vai contra o evangelho que fala, você tem uma vocação de ter restaurado na sua vida a plenitude da imagem de Deus, da qual você está distante. Aí você pega um cara que, por não se reconhecer a imagem de Deus, assumiu certos pecados, porque todo mundo peca por causa disso, por não reconhecer a imagem de Deus. Aí esse cara não reconheceu a imagem de Deus naquele determinado momento, ou em algum momento, pecou que por um acaso não é só um pecado como o nosso, mas também é um crime, é pecado e é crime. Aí ele foi preso, aí você fala, tá vendo? Então agora também vou tirar de você o que você, como imagem de Deus, deveria ter. Nós não seguimos esse caminho, nunca seguimos esse caminho. E o que eu acho mais assim, abismante, sei lá, o que me abisma mais, é o fato de que em outros casos a gente foi absolutamente conhecido por incluir pessoas que eram excluídas. Incluir leprosos no tempo que os leprosos eram excluídos. Recentemente, os cristãos são super conhecidos por incluir pessoas que eram excluídas pelos vícios. Não é? A gente essas pessoas que se preocupavam com isso. Infelizmente, hoje em dia, as coisas são diferentes. Incluir prostitutos durante toda a história da cristandade, apesar de também ter excluído várias vezes, né? Esse é o caminho cristão. O que a gente mais deveria querer é que o nosso sistema penitenciário reparasse a conduta das pessoas para que elas pudessem viver em sociedade na plenitude de direitos e exercendo todas as suas capacidades para o bem e para a justiça de todo mundo. Isso que a gente mais deveria querer nesse assunto. Exato. Mas a gente se alegra em ver pessoas esmagadas porque a gente acha que isso é restauração da justiça. Exato. Não é. E que elas merecem essa pena. Tá? A gente talvez esteja esquecendo da pena que a gente também merece.
Uhum. Nossa, vamos encerrar Então, com essa. Vixe. Vixe. Então tá bom. Ixi, não, foi. Essa. Que vão acabar por cima, Muito Já bom. começou por baixo, segundo você? Né? Exato, O cara não assistiu Band of Brothers, então isso é um absurdo. Mas é isso, senhor Cacau, muito bom. E galera, se E você. eu sei que vai vir uma galera aí meter o malho na gente nos comentários. E olha, meus irmãos, a gente não gravou aqui pra dar recado político pra ninguém. A gente não Meu, gravou pelo aqui amor de pra se Deus. posicionar Ainda bem que em até nem lugar. tá em fase política, né? Nem tá, Não acho, agora em fase. tem eleição graças esse a Deus. ano, viu? Mas a eleição é municipal, né? Governador, Os debates né? geralmente são Não. mais... Não, municipal. Municipal, né? Prefeito. Cara, Prefeito quem vai ganhar Vereador. aqui em Joinville, hein? Quem é aí? Aqui é o Eu Adriano, não acho sei que nem se quem tá reelege. concorrendo. Mano, o prefeito que foi eleito aqui, ele morreu de Covid pouco depois do início do... Meu Deus, daí tu não sabe quem é o vice dele? Não, quem é o prefeito... Quer dizer, eu não me lembro agora também, mas eu já esqueci. É porque, cara, eu durmo em Hortolândia, congrego em Nova Odécia e dou aula em Campinas. Então, assim, Ah, tu é um eu sei cara... quem são os prefeitos de Nova Odécia e de Campinas. Mas Meu o prefeito Deus. de Hortolândia esqueci, porque o cara que foi eleito, que eu sabia quem era, morreu. Aí eu não me lembro quem que é o não, mas... Então eu não sei quem que vai concorrer. concorrer agora. Mas, independente de qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa. A questão aqui é só Bíblia, cara. E tudo que eu mais quero é você, que se identifica muito mais com o discurso de que não, defende bandido, não sei o que lá, tá errado, que você olhe pro seu coração e pensa, não é o ódio por essas pessoas que vai levar a um bem nesse mundo. Não é o ódio. Porque o evangelho não ensina que é por esse caminho. Tá bom? Então, eu digo isso com compaixão, e se você vier me xingar aqui nos comentários, eu prometo não ter ódio de você, não ter raiva de você, porque eu não vou me abalar com isso. Porque, infelizmente, nesse caso, eu atingi maturidade suficiente para só lamentar. De verdade mesmo. Eu não sou maduro em quase nada da minha vida, mas nisso eu sou. Eu só lamento que você não consiga olhar para além disso. Então, o evangelho não aponta para esse lugar, meu querido. Avança um pouquinho sua mente, olha um pouquinho o ódio do seu coração. O ódio não é resposta, a violência não é resposta, a justiça é resposta. E a justiça pede que haja um julgamento justo, e o julgamento justo haverá com advogados trabalhando, com promotores trabalhando, com advogados de duas partes quando tem advogados de duas partes, com tudo isso acontecendo para que a justiça aconteça. Eu sei que o Brasil é um país conhecido pela impunidade, de fato é super complexa a situação, ela envolve um monte de questões, que vai passar por um monte de assuntos, basicamente várias coisas no sistema têm seus vícios, têm seus problemas, mas a galera que trabalha com isso, vários deles pensam nisso também. Discutem isso, produzem artigos sobre isso, levam propostas de reforma sobre isso. Tudo isso está acontecendo dentro desse âmbito e a gente ora para que tudo melhore e a gente levanta a voz para que haja justiça, tanto para pessoas que estão vivendo com medo do crime, da violência, quanto também para pessoas que estão sendo punidas fora da justiça. Ou porque são inocentes, ou porque não está vendo proporcionalidade da sua punição. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, você gostou desse BT Papo? Compartilhe nas redes sociais, compartilhe nos seus grupos aí de amigos, amigas, igrejas e por aí vai. Compartilhe. Se você gosta do nosso conteúdo, vem aqui no YouTube comentar. Valeu, obrigado. Dá aquele incentivo pra gente nos comentários. O YouTube reage bem quando um vídeo é comentado. Aquele joinha, enfim, tudo que você sabe que é bom você fazer, já que você gosta do nosso trabalho. Tá ouvindo isso aqui no Spotify? Vem ali no YouTube comentar também, porque no Spotify não dá pra ver direito o recado, no site também não. A gente costuma ver mais no YouTube. Aliás, você tá vendo o recado no YouTube aqui, Cacau? Não vi mais você Do respondendo YouTube a galera. tô, sempre. Tá? Eu não respondo, mas eu leio todos. Eu continuo lendo todos. Continua lendo, só não tá respondendo. Beleza. Tinha uma pergunta que fizeram pra nunca ti aí. respondi muito, né? Tá, podia Eu nunca responder quando a respondi pergunta, né? Quando tiver uma pergunta, responde. Eu respondi algumas cara. lá. Ah, cara. O problema é o seguinte, vou te falar. Ah. Eu respondo, aí depois vem outra. E assim, às Aí vezes... gera uma bola, né? Então, e aí depende muito de como... Entendi. Sei lá, vamos ver. Talvez eu responda. Vamos ver, deixa rolar, deixa rolar. Mas é isso. eu leio, com certeza eu leio, tá, gente? É isso. E galera, quer ter teologia numa linguagem simples, bacana, nesse papo legal? Vem estudar comigo e com o Cacau na Escola Bibotalk de Teologia, tá bom? A gente tem um curso aí que tá ampliando, tem muita coisa legal. Então vem estudar na EBT, tá bom? Porque tem muita coisa legal que já rolou e muita coisa legal que vai rolar ainda esse ano. A gente tem plano anual, a gente tem plano mensal que não... O plano mensal é legal que não afeta ali o limite do seu cartão. Vou fazer então escolha uma coraçãozinho das... de dorama porque tá proibido.
Nossa, mano, para, não, para. É isso, link aqui na descrição desse vídeo pra vir estudar teologia comigo e com o Cacau, ou tá aparecendo aí na tela, ó, aponta pra esse QR Code aí e vem estudar com a gente, beleza? Ó, dorama pra esse... Ô, mano, e pior... Mano, vou te contar uns bastidores desse vídeo desse cara aí. Aí, ó. Nossa, cara, eu não tô conseguindo fazer ficar certinho na câmera. Aí. É nóis. Acabou. O seu não ficou... O seu ficou assim. Ficou assim? Eu não sei fazer como é que é. Assim, ó. Vira um pouquinho. Vira. Aí, assim. Aí. Ah... Eu nem gosto de dorama, por isso eu não sei fazer. Eu nunca assisti também. Cara, eu vi uns pedaços que a Xanda Mas e a filmes Milena coreanos eu já vi alguns muito bons. Mas dorama. Não, dorama. Eu vi uns pedaços que a Xanda e a Milena estavam assistindo. Nossa, é muito engraçado, cara. Não rolou pra mim, não.